Hoje eu tô aqui no meu dojo de karatê, no espaço dedicado à meditação, para falar de um tema muito importante para essa época do ano. Se você pudesse representar a sua vida futura em uma única imagem, o que estaria lá? E mais importante ainda, o que falta nessa imagem porque você ainda não teve a coragem de colocar? Essa é a pergunta que quase ninguém faz quando fala de vision board. Todos querem saber o nome certo, o termo certo, a tradução certa. Mas a questão é realmente outra questão. O que importa é o seguinte: por que tantas pessoas têm medo de colocar no próprio quadro de visão aquilo que representam como seu maior desejo de transformação? Guarda essa pergunta, porque ela volta no final. E quando voltar, ela vai fazer sentido de um jeito completamente diferente. Antes da gente avançar, eu quero fazer um parênteses rápido. Olá, meu nome é Bernardo Santana, eu sou doutor em Ciências da Linguagem, Tradução e Peregrinação. Eu já percorri mais de 5.500 quilômetros em grandes rotas de peregrinação, incluindo múltiplos caminhos de Santiago e outras travessias transformadoras. E hoje eu estou aqui para ajudar você a entender não só o que é um vision board, mas como usar esse conceito para destravar o seu processo pessoal de metamorfose. Começando, evidentemente, pelo primeiro passo. Eu fecho parênteses e vamos ao que realmente importa. A expressão vision board parece simples, mas linguisticamente ela carrega um mundo. Do lado do vision, a gente tem o latim visio, que significa o ato de ver. Então é uma imagem mental, uma figuração do futuro, que no inglês moderno ele ganhou também o sentido de aspiração, horizonte, meta existencial. Do lado do board, a gente tem no inglês antigo, board é algo como tábua, superfície de exposição, quadro, uma coisa assim. Então quando a gente junta, a gente tem literalmente um quadro onde se expõe a nossa visão. Mas culturalmente o vision board é mais do que isso. É a tentativa humana de visualizar o que ainda não existe, de colocar a forma no que não tem forma, de tornar concreto o que é intuição, desejo ou mesmo medo. Então vale saber que tanto no português brasileiro quanto no português europeu, o termo admitiu várias traduções. Então tem umas que são mais literais, outras não. As literais, quadro de visão, painel de visão, as mais funcionais, quadro de visualização, que é mais comum em Portugal, mapa dos sonhos, que é muito forte no Brasil, especialmente na questão do desenvolvimento pessoal. Mas eu, como tradutor, eu não gosto, porque sonho é sonho. Isso afasta da característica de se tornar real, você está entendendo? De ser possível de ser alcançado. Então, as mais adaptadas culturalmente são painel de metas, quadro dos sonhos, que eu não gosto, e há também quem ainda prefira manter o empréstimo linguístico, que é justamente manter esse termo vision board mesmo, especialmente em ambientes corporativos ou de coaching internacional. Eu até prefiro esse termo, vision board mesmo. A gente não fala laptop e muitos outros termos em inglês, então eu prefiro manter vision board. Na hora que eu traduzo, eu mantenho vision board. Mas cada tradução carrega um foco diferente, isso nos fala da necessidade de escolha. E é interessante porque a tradução de vision board é um caso didático para a gente entender 5 estratégias de tradução reconhecidas pela academia. Primeiro é a equivalência formal, que seria a tradução literal. Então mantém a forma da estrutura original. Então é quadro de visão. Ela é precisa, mas ela pode soar um pouco mais rígida. Quadro de visão, né? A outra é a equivalência dinâmica, que é um conceito de um teórico muito bacana, inclusive, que eu gosto muito, que se chama Eugene Nida. Importa mais o efeito do que a forma, entende? Então, no caso dele, seria mapa dos sonhos, gera uma identificação emocional imediata, mas eu não gosto do sonho, da palavra sonho eu não gosto. E um outro seria a adaptação cultural, que seria a transcriação. Então o termo é recriado para encaixar num contexto cultural específico. Então painel de metas ou quadro dos sonhos, que é muito usado em contexto de marketing ou de coaching. Outro, empréstimo linguístico. Então mantém o termo original
pela força global que ele carrega. Então é o que eu falei que eu prefiro nesse caso específico, que é o Vision Board, que cria uma aura de reconhecimento, entende? E tem o cálculo semântico, que traduz literalmente os elementos mantendo a metáfora. Então é quadro de visualização de metas, é bom porque explica, né? Funciona bem em ambiente acadêmico e em ambiente empresarial, porque explica exatamente o que significa. Então cada escolha mantém a forma como o público vai entender esse conceito. E aqui está um ponto essencial para você pensar. A tradução que você escolhe revela a visão que você tem desse processo de transformação, porque o Vision Board é isso. O Vision Board não é um mural de recortes, ele é uma decisão. Então ele nos fala muito sobre a escolha, não sobre onde você está, mas sobre onde você se autoriza a estar. Olha como isso é importante. Ele não é sobre as metas fixas, mas ele é sobre a identidade, quer dizer assim, do que você escolheu para visualizar, entende? Então por isso tanta gente trava na hora de escolher as imagens para fazer o seu Vision Board, porque antes de visualizar o futuro, você precisa aceitar que merece esse futuro para poder escolher por ele. E essa travagem leva de volta ao gancho inicial que eu falei que a gente iria voltar. Muitas vezes o que falta no seu Vision Board é justamente aquilo que você mais quer, mas não se sente digno, capaz ou preparado para assumir. Visualizar é ótimo, mas não basta. Em psicologia motivacional, visualização sem ação gera o quê? Frustração. O Vision Board é um mapa, mas não é o caminho. E aqui entra a peça que quase ninguém fala. Presta atenção. Você precisa de um símbolo concreto, externo, físico, corporal, que represente o início da jornada de transformação. Algo que quebre a inércia, algo que marque o corpo e a mente como um ato de presença, algo que mostre que você está disposto a realmente mover-se, literalmente, em direção do que você colocou lá no seu Vision Board. E é aí que eu acho que entra o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago não é apenas uma rota, é um rito de passagem. É o ponto onde o Vision Board deixa de ser só visual e ganha chão, ganha suor, ganha ritmo, ganha silêncio, ganha paisagem. Ganha o seu ato de mover-se para ele. Você caminha não para um destino, mas para a sua versão, a sua melhor versão de si mesmo, que você colocou no seu quadro de visão. Cada etapa, cada manhã, cada dor, cada descoberta funciona como um lembrete físico que a transformação se faz caminhando, que você pode caminhar para a sua transformação. Então o caminho se torna uma estratégia concreta para você destravar. Então coragem, disciplina, identidade, leveza, capacidade de decisão, silêncio interior para você refletir e pensar nas estratégias para chegar até lá, resiliência emocional. Simplesmente assim, ele transforma o Vision Board em prática viva. Você lembra da pergunta do começo? O que falta na sua imagem de futuro porque você ainda não teve coragem de colocar no seu Vision Board? Pois é, o Vision Board não falha por causa das imagens que você escolhe, mas pelas imagens que você evita escolher. Pensa nisso. Ele não falha pelas imagens que você escolhe, mas pelas que você evita escolher. Um gesto como decidir caminhar, colocar o seu corpo na estrada, assumir fisicamente o compromisso com a sua própria metamorfose é o mais importante, porque te fala da sua decisão e da sua ação. Talvez o que falte no seu Vision Board seja simplesmente isso, o caminho literal, o caminho real, o caminho que se faz passo a passo rumo ao que você quer, sonha, destina, prevê. Porque quando você coloca no quadro não só o destino, mas o movimento, a transformação deixa de ser uma ideia e se torna uma vida, um mapa para um destino. Vision Board é visão, o caminho é ação. E quando visão encontra ação, aí sim a metamorfose acontece. Beleza? Qualquer dúvida, me escreve aqui nos comentários, procura a gente nas redes sociais, acompanha o nosso caminho, porque a gente está sempre aqui falando
coisas que a gente acha interessantes sobre linguagem, sobre as ciências da linguagem, sobre o Caminho de Santiago, sobre as estratégias de transformação, porque assim como no nosso podcast É o Caminho, que eu te convido a escutar, está no Spotify e em todas as outras plataformas, podcast É o Caminho, a gente está em busca do melhor que há em cada um de nós. Porque, não se esqueça, se você muda a si mesmo, você muda o mundo. Porque você passa a mudar o mundo ao seu redor. E o que é o mundo, senão o que a gente vê, o que a gente experimenta, o que a gente vivencia, certo? Então, quando a gente muda a si mesmo, a gente pode mudar o mundo ao redor. Isso é muito bacana. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso vem da filosofia oriental, enfim. E por isso que eu quis fazer esse videocast hoje aqui, nesse lugar que é um lugar de energia muito boa para mim, que é o meu dojo de karatê que fica aqui em casa, com o meu espacinho de meditação. Beleza? Vou terminar com o Hanya Shingyo, que é o Sutra do Coração. Eu acho que se você nunca ouviu, vale a pena. É muito bonito. É do Zen e eu uso para meditar. É um mantra muito gostoso e se você puder, feche os olhos e escuta comigo, tá bom? Hanya Shingyo Busetsumaka Hanya Haramita Shingyo Kanji Zai Bosatsu Gyojin Hanya Haramita Ji Shokengo Unkai Kudo Isai Kuyaku Sharishi Shiki Fui Kuku Fui Shiki Shiki Sokuze Kuku Sokuze Shiki Ju Sogyo Shiki Yakubu Nyoze Shari Shize Shoku Sofu Shumu Fuku Fujo Fuzo Fu Genze Koku Jumu Chiki Muju Sogyo Chiki Mugen ni Bizetsu Chini Mu Chiki Shoko Misoku Ho Mugen Kai Nai Shimu Ishiki Kai Mumu Yakumu Mu Yoji Ashimu Shijoku Soro Shijin Muku Shometsudo Muchi Yakumu Toku Imu Shoko Toku Togo Dai Satai Hanya Haramita Kochin Mukege Komu Kufu Onri Sai Tendo Muso Kugyone Hansan Se Shobotsue Hanya Haramita Kuaro Samyaku Sambodai Koshi Hanya Haramita Zedai Zinshu Zedai Myoshu Zemu Joshu Zemu Todoshu no Joi Saiku Shinjitu Fuko Kosetsu Hanya Haramita Shusoku Setsu Shuatsu Gyate Hara Gyate Haraso Gyate Boji So Wakahanya Shingyo. É isso. Que você possa fazer o seu vision board para o próximo ano, colocando nele, inclusive, o que você mais evita e que isso possa ser uma estratégia de ação palpável para você caminhar rumo aos seus sonhos. Beleza? Até a próxima. Caminhamos juntos. Tchau.